Conselho de amigo. Antes das eleições, encham o tanque. Bolsonaro está com um aumento nos combustíveis e não será pequeno, pronto para soltar assim que acabar o período eleitoral. Quem disse isso foi o economista Eduardo Moreira, mas não só ele, evidentemente. Está em todos os jornais do país hoje. A defasagem em relação ao preço internacional da gasolina e do diesel é a maior desde junho. No Valor Econômico, que é o principal jornal de economia do país, tá aqui, Petrobras tem defasagem com alta do barril do petróleo e teria que subir os preços para equiparar com o mercado internacional. E hoje, quanto que está a defasagem, tá? A gasolina teria que estar 28 centavos a mais e o diesel 17. E o Bolsonaro está segurando isso usando a máquina, né? Usando a máquina para se reeleger. Ele não resolveu a questão da paridade internacional, tá? Ele fez uma gambiarra, né? A gente pagou R$7 o mandato todo dele aí. E aí, em julho, ele fez uma gambiarra para a gasolina ficar barata durante as eleições. Só que ele só vai segurar isso até 30 de outubro, tá? Então, 1º de novembro talvez venha o maior aumento dos combustíveis da história desse país, tá? Vai ser um negócio assim de louco. Acho que inclusive teria espaço no programa eleitoral do Lula, quando voltar, acho que é a semana que vem, né, que volta para a TV, de jogar essa questão. Olha, fiquem atentos, dia 1º de novembro Bolsonaro tem um aumento marcado, já está aí consagrado esse aumento e ele só está esperando passar a eleição para dar. Pessoal, saiu aqui a Quest, né? Hoje é a mesma coisa do IPEC ontem, tá? 54 a 46. Lembrando aqui que no primeiro turno, tá? A última pesquisa da Quest deu, eles acertaram até em cheio o resultado do Lula, tá? O Lula ficou exatamente, porque o Lula ficou com 48, alguma coisa, aí no arredondamento fica 49. Então, eles acertaram o resultado do Lula sem precisar nem da margem de erro. Agora, o resultado do Bolsonaro, eles se aproximaram mais do que o IPEC e o Datafolha, mas mesmo assim erraram por 5 pontos. Agora, olhando com mais calma, né, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Ciro e Tebet tinham 11%, e na eleição Ciro e Tebet vieram com 7%. Foi isso que aconteceu. Então, eles vieram 4 pontos abaixo do que estava previsto. E o Bolsonaro veio 5 pontos acima. Ou seja, são esses 4 que saíram da Tebet e do Ciro. Tem uma coisinha ali, um meio ponto que veio do cara do Novo, tá? O Novo estava com 1 ponto nas pesquisas, veio abaixo de meio ponto na eleição. Então, ele pode ter pegado mais meio ponto do cara do Novo e pode ter vindo aí meio ponto também de questão indecisos ou branco e nulo, enfim, veio de algum lugar a mais meio ponto e isso consolidou a votação do Bolsonaro. Eu queria mostrar para vocês, mudar de assunto aqui, um estudo, né, uma análise do Pedro Menezes, economista, sensacional isso aqui, viu? Porque a gente sabe que na eleição presidencial nunca houve uma virada no segundo turno. Quem terminou atrás no primeiro turno chegar na frente. Então, por exemplo, ele acha o caso aqui da prefeitura de Diadema em 2004 e é um caso quase idêntico da eleição atual, tá? O primeiro turno deu para o candidato José Augusto do PSDB 48%, 48,4%, que é exatamente a votação do Lula, e o candidato do PT, no caso, que era o Felipe, teve 44%, que é praticamente a votação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro teve 43%. Bem, no segundo turno teve a virada, ficou 50,12% a 49,88%, ou seja, foi por um fio de cabelo essa eleição, mas teve a virada. Só que olhando todos os exemplos que ele deu, o determinante para definir se vai ter virada ou não no segundo turno é ver quem eram os candidatos que estavam em terceiro, quarto lugar e observar quem que eles apoiaram no segundo turno. Então, quando você observa que essa eleição, quem que tinha voto mesmo assim para definir a eleição era esse tal de Gilson Menezes do PL. Lembrando que na época o PL não era esse PL de hoje, tá? O PL era inclusive da base do governo Lula. E esse Gilson Menezes especificamente era um sindicalista e ele chegou até a ser filiado do PT durante muito tempo e tal. E ele declarou apoio ao Felipe no segundo turno. Então, fazendo um comparativo com o nosso cenário presidencial atual, seria equivalente a se, por exemplo, a Simone Tebet, o Ciro, tal, tivessem declarado apoio ao Bolsonaro. Mas a gente sabe que não foi esse o caso, foi exatamente o contrário. Ele traz um outro exemplo aqui interessante. Prefeitura de Recife em 2000. Roberto Magalhães, do PFL, ou seja, o candidato da direita, teve quase 50% dos votos no primeiro turno. Faltaram só 4 mil para ele vencer.
O adversário dele, João Paulo, do PT, teve 36% dos votos no primeiro turno. E no segundo turno, o João Paulo venceu por 51-49. Mas aqui, de novo, vamos analisar lá o comportamento de quem ficou em terceiro, quem ficou em quarto lugar. Aí a gente vê que o terceiro lugar foi o Carlos Wilson, que declarou apoio ao João Paulo no segundo turno. E o quarto lugar também, que tinha lá um pouquinho de voto, era do PDT, que é um partido também que se juntou com o PT nesse segundo turno. Mais 2 casos aqui para vocês, para a gente fechar esse vídeo. Eleição para governador no Maranhão, 2006. Primeiro turno, Rosiana Sarney teve 47% dos votos, contra 34% de Jackson Lago. Segundo turno, deu Jackson Lago por 52-48. De novo, vamos lá observar o posicionamento de quem ficou em terceiro e quem ficou em quarto. De novo aqui, o terceiro lugar, o Edson Vidigal, e o quarto lugar, o Anderson Lago, inclusive, que ficou em quarto, ele é primo do Jackson Lago, já falecido. E o Edson Vidigal declarou apoio ao Jackson Lago. Aliás, o contexto geral dessa eleição era a família Sarney mandava no Maranhão desde sempre, e todos os outros candidatos eram oposição à família Sarney. Então, era uma eleição meio plebiscitária, né? Você é a favor do Sarney ou contra os Sarney? Agora, pessoal, para fechar o vídeo, o último exemplo, o percentual do primeiro lugar, tudo bem, é muito mais baixo do que o percentual que o Lula teve. Mas eu só queria mostrar de novo esse ponto, né? O quanto que o apoio de quem está em terceiro e quarto lugar faz a diferença no segundo turno. Por exemplo, Mendonça Filho, eleição governador 2006, Pernambuco. Tá? Mendonça Filho ficou com 39% no primeiro turno. E o Eduardo Campos ficou com 33%, e foram os dois para o segundo turno. O que aconteceu? O PT, que ficou em terceiro com Humberto Costa, declarou apoio ao Eduardo Campos no segundo turno. E aí o segundo turno foi um passeio. O Eduardo Campos ganhou de 65-35. Então, pessoal, isso só reforça aquilo que eu disse mais cedo. Os apoios que interessam são os apoios do Ciro e da Tebet. Acabou. O resto é lixo. Negócio de governador bolsonarista apoiando o Bolsonaro, isso aí não vale nada. Os apoios que poderiam definir a eleição em favor do Bolsonaro seria se a Tebet, por exemplo, apoiasse o Bolsonaro e se o Ciro apoiasse o Bolsonaro, o que não aconteceu. Inclusive, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ou seja, isso tudo torna a eleição do Bolsonaro mais difícil ainda. Tá? O histórico é todo favorável ao Lula. É isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, colocando aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser doar alguma coisa, tá aí. É isso, a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.